Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Tendo em vista a aceitação dos meus 2 primeiros vídeos que eu fiz sobre livros que são recomendados ao católico que quer crescer na fé católica tradicional, eu resolvi fazer essa terceira parte dos vídeos contemplando outros livros interessantes que eu acredito serem muito pertinentes, muito interessantes, e o católico realmente 90% é oração, 10% é leitura, formação. Então vamos falar aqui de alguns livros, 5 outros livros muito interessantes para o nosso crescimento intelectual. Primeiro livro que eu recomendo, que eu acho maravilhoso, de Gustavo Corsão, A Igreja Católica e a Outra, da editora Permanência. Quem foi Gustavo Corsão? Um leigo católico, muito empenhado na preservação da fé de sempre, né? Era um homem que já tinha percebido, ele já faleceu, já tinha percebido os danos e as ideias erradas que estavam perniciosamente sendo introduzidas na igreja, nos filhos da igreja militante, que somos nós. Então ele combateu de uma forma extraordinária. Ele era colunista também, fez várias colunas no jornal o Globo, né? E quem muito gostava dele era Nelson Rodrigues. Inclusive, quando nosso querido Gustavo Corsão foi perseguido, porque ele tinha os ideais católicos dele eram indestrutíveis, os ideais e as convicções, e ele foi perseguido, Nelson Rodrigues o defendeu. E não sei se foi Nelson Rodrigues que falou, não sei se foi Nelson Rodrigues, não sei se foi algum outro colunista, algum outro grande escritor, mas ele disse que Gustavo Corsão era um homem que vivia em função do amor. E nesse livro aqui, A Igreja Católica e a Outra, ele já percebia o surgimento de uma igreja, né? Dos ideais de uma falsa igreja, de uma igreja que tinha feito acordos com o mundo. Inclusive ele faz uma crítica contundente, na época um cardeal aqui de Salvador, que fez uma missa dentro de um templo maçônico. Um cardeal que era até visto como um homem bom, né? Mas que em matéria doutrinal, né? Triste. Então eu recomendo esse livro. Ele confronta a igreja de sempre com a igreja que estava surgindo, uma igreja espúria, uma igreja que na verdade é a anti-igreja, é a outra. Ele fala que de repente ele se viu diante de uma igreja que não era a igreja com a qual ele foi criado e com a qual ele foi familiarizado, tanto com sua formação intelectiva como também religiosa. Gustavo Corsão realmente foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Hoje em dia tão relegado, né? Por essa mídia e essa cultura mainstream que vemos por aí. Então, A Igreja Católica e a Outra, de Gustavo Corsão. Outro livro maravilhoso, outro livro que não pode faltar na estante e deve ser lido pelos católicos que buscam uma formação mais tradicional, verdadeira, raiz, né? Pé no chão. A Renovação Carismática Católica, do professor Orlando Fedeli, né? Da editora Flos Carmelli. A editora Flos Carmelli lançou esse livro com base... A Montfort tinha muitos artigos no seu site. E esses artigos eles eram respondidos pelo professor Orlando Fedeli. Muitos leitores faziam perguntas. Então, da compilação de todos esses artigos, basicamente de 2002 até 2007, 2008, por aí, eles compilaram esses artigos e resolveram publicar em forma de livro sobre a Renovação Carismática Católica, uma compilação de cartas sobre a RCC. O quanto ele demonstra quão danosa é a Renovação Carismática Católica para a fé. Tá bom? Ele fundamenta de forma contundente, mas de forma clara, cristalina, o porquê
A renovação carismática católica é um movimento que de católica, na verdade, não tem mais nada. Então, pela editora Flos Carmelli, Orlando Fedeli, a renovação carismática católica. Deve ser lido, deve ser guardado nas estantes, mas também deve ser meditado. Terceiro livro do senhor Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, que eu tinha antes esse livro em xerox, porque não tinha sido ainda lançado, né? A Missa Nova de Paulo VI. O que pensar? A capa já diz muito, né? Uma missa quase em forma de celebração de comunidade, comunitária, né? Aquela coisa bem imanente, não é? Praticamente é uma coisa bem transcendente. Você vê aqui, né? Até mesmo a fisionomia, né, das pessoas é apagada, como se você perdesse a sua identidade de católico. Ele esquadrinha de forma maravilhosa a origem da missa nova, né? O movimento litúrgico, a deterioração que aconteceu no movimento litúrgico, o professor Arnaldo Xavier da Silveira, não é? É da editora Veritatis Splendor. Tá bom? E hoje em dia eu tenho o prazer de ter esse livro aqui em casa já publicado, não mais em xerox. Ainda bati da máquina. Nem era máquina elétrica. Aquele calhamaço de papéis, né? E agora o terceiro livro, Prometeu a Religião do Homem, do padre Álvaro Calderon, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Né? Ele mostra que, infelizmente, o antropocentrismo e antropoteísmo entrou de forma avassaladora na teologia, na formação e na mente católica. O padre Álvaro Calderon, um dos maiores intelectuais da Fraternidade São Pio X, se não da Igreja. Né? É da editora Castela. Livro maravilhoso também, uma profundidade. O padre Álvaro Calderon, ele revela um profundo conhecimento e domínio sobre o tema, né? Ensaio de uma hermenêutica do Concílio Vaticano II. O Vaticano II é a cereja do bolo. O bolo já estava sendo pronto, assado. O bolo podre do neomodernismo já estava sendo assado, né? Com a Nouvelle Théologie. Foi coroada com o Concílio Vaticano II. Então, Prometeu a Religião do Homem, padre Álvaro Calderon, editora Castela. O livro teve uma aceitação aqui no Brasil muito boa. Tá bom? E por fim, o quinto livro que eu vou mostrar hoje é um livro que me emociona. Dom Marcel Lefebvre, A Missa de Sempre. Editora São Pio X. Dom Lefebvre, um homem injustiçado, um homem perseguido por manter suas convicções, um homem que falava com uma clareza solar a doutrina católica, os elementos da nossa fé, e um homem combativo. A Missa de Sempre. Ele tem realmente uma abordagem que ele explica a gênese da Missa Nova e ele também vê aquilo que vicia, que apresenta os defeitos, né, que atingem de forma perceptível o rito novo de Paulo VI, o Novus Ordo Missae, né, que veio substituir a Missa Tridentina. O Novus Ordo Missae. E ele fala da missa de sempre. E elementos que fundamentam o porquê que a missa de sempre é a missa das missas. Mais até do que, eu diria até que ela reflete de forma mais explícita o caráter sacrificial. Porque, por exemplo, a Sagrada Liturgia, né, e o rito ambrosiano, por exemplo. E então,
ele trata muito bem a questão também do ofertório, da missa tradicional, que é o ofertório perfeito, católico. Enquanto a missa nova, ela, bem, é um beracotes, né? É uma bênção de ação de graça judaica. E a missa de sempre é enfatizado o caráter sacrificial. Um livro maravilhoso também, um livro profundo, um livro de uma sapiência, ao mesmo tempo de uma simplicidade. Dom Lefebvre era um homem extremamente culto, e o que tinha de cultura também ele sabia passar adiante às pessoas a sua ideia de igreja, que na verdade é a igreja de sempre, né? Então ficam esses livros aqui. Se quiserem, eu posso até colocar depois na descrição os links para vocês encontrarem esses livros, tá bom? Gente, eu fico por aqui. Se você gostou do conteúdo do meu canal, não perca também a parte 1 e a parte 2, tá bom? Que também já estão no YouTube. Se você gostou do conteúdo do meu canal, curta, inscreva-se, compartilhe, porque isso aqui é um tesouro que não pode ficar restrito a uma quantidade pequena de pessoas. Esse tesouro tem que ser repassado adiante. E eu sinto que uma das minhas missões é ajudar a crescer a tradição católica no Brasil, que na verdade é o catolicismo autêntico. Como disse o Guilherme Freire, eu não entendo o Brasil se não for um Brasil católico. O Brasil é eminentemente católico. Se você também é protestante e procura a verdade, leia esses livros. Se você é neoconservador, mas é uma pessoa de boa fé, leia esses livros. Gente, me despeço por aqui. Um grande abraço. Salve Maria, viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Causa é nostra Letícia, ora pro nobis.